8h07, vamos analisar o que vai ser notícia hoje. A gente volta a falar da pandemia no Brasil e da tentativa de avançar a vacinação entre os adultos e as crianças. Então a gente vai entender melhor como as coisas estão funcionando em São Paulo, o maior estado do país. Vamos conversar com o coordenador executivo do Comitê Científico do Estado, João Gabardo. Tudo bom, Gabardo? Bom dia, hein? Bom dia Colombo, Elisa, Luciane, prazer falar com você novamente. Gabardo, eu estava dando uma olhadinha agora num gráfico de internações e mortes de um dos grandes hospitais particulares aqui de São Paulo e o gráfico mostra claramente ali um platô no número de casos e uma queda no número de mortos. Isso é regra? Está acontecendo em todo o estado, no serviço público também? O pior da Ômicron, embora as coisas continuem muito ruins, já passou? Colombo, essa pandemia, ela tem sempre dois movimentos que se repetiram nas outras fases da pandemia. A região metropolitana sempre começa antes do interior do estado, né? E também começa a melhorar antes do interior do que o interior. E isso já está acontecendo. Nós já temos sinais de redução nas internações, porque o indicador que nós consideramos mais relevante são as internações hospitalares. Porque a questão do número de casos, ela fica muito na dependência de ter mais testes ou menos testes, né? E as internações não. As internações, elas são mais precisas e a nossa informação, ela é online. E o que a gente percebe é que já começa a ocorrer a redução das internações. Em relação às internações, também tem um movimento importante. Primeiro, aumenta o número de casos, depois começa a aumentar o número de internações nas enfermarias, depois esse aumento passa a ocorrer nas UTIs, e por último, o indicador mais distante é o número de óbitos. E por consequência também é o número de óbitos que demora mais para melhorar. Nesse momento a gente percebe uma redução nas internações nas enfermarias e nas UTIs ainda, a nível de estado de São Paulo, nós ainda não estamos reduzindo, nós chegamos num platô em relação as internações em UTIs. Esperamos que agora, nessas próximas semanas, como a gente vinha prevendo, metade de fevereiro, deve começar a reduzir no conjunto das internações, também as UTIs, e aí começa a diminuir os óbitos. É uma notícia boa, né, Colombo? Depois de tanto tempo, e com essa ameaça da Ômicron, a gente enxerga aí uma luz no fim do túnel de começarmos a melhorar. Nossa, é o que queremos, hein, Gabardo? É o desejo de todo mundo, da gente poder se despedir de uma vez desse momento que a gente está vivendo ou viver com algum tipo de controle, não é? Para não ver a nossa vida tão vulnerável. Gabardo, o tempo de internação, daquilo que você tem podido ver aqui no estado de São Paulo, ele mudou? As pessoas ficam mais tempo internadas, menos tempo internadas? Como é que está essa evolução da doença dentro dos hospitais? Não, nas fases anteriores, a doença se manifestava muito mais nos pulmões, né? Então, na via respiratória baixa. E sempre era muito mais complexo, com muito mais dificuldade. Vocês lembram que nós tínhamos uma necessidade de internação em UTI e se usava muito respiradores, né? Ventilação mecânica, isso era o que mais chamava atenção. Essa fase atual, com a variante Ômicron, as manifestações acontecem mais nas vias aéreas superiores, nariz, garganta, então é tosse, febre, um pouco de mal-estar, mas não há esse comprometimento pulmonar. Não havendo esse comprometimento pulmonar, as internações, elas costumam ocorrer de uma forma mais rápida, porque as pessoas melhoram mais rápido e, por consequência, ficam menos tempo internadas. Então, há uma redução bastante significativa no número de dias que as pessoas ficam internadas. Ô, Gabardo, queria falar um pouquinho agora da situação das crianças. A gente está acompanhando a partir de hoje a volta às aulas em boa parte do Brasil das crianças. Nós trouxemos ainda há pouco também um número preocupante, que é o número de mortes de crianças que dobrou em relação ao ano passado e de infecção que triplicou. Como é que o estado de São Paulo está acompanhando essa situação das crianças, a vulnerabilidade delas? Luciana, isso só vai melhorar quando a gente conseguir vacinar essas crianças, porque nós ficamos aí com toda a população de adultos
com 2 doses, boa parte dos adultos já com 3 doses, né, doses de reforço, mas a vacinação das crianças começou faz pouco tempo. Nós ainda estamos aqui em São Paulo com em torno de 60% das crianças vacinadas. Nós esperamos concluir essa vacinação em mais uma semana, 10 dias, nós teremos 100% das crianças vacinadas, ou muito próximo disso, né? Vai depender também da disponibilidade e da vontade dos pais em vacinar. Não vai faltar vacina, nós temos vacina suficiente, acho que isso é importante para todos, nós temos vacinas suficientes para vacinar todas as crianças, de 5 a 11 anos de idade. Qualquer idade pode ir numa unidade de saúde. Ontem nós tivemos aí um dia C, um dia de mutirão, nós tivemos um número de crianças vacinadas até acima da nossa expectativa, e isso vai acelerar. E é isso que vai fazer com que a gente possa ter até mais tranquilidade nesse retorno às aulas, porque os professores estão imunizados, os funcionários das escolas estão imunizados, e as crianças que ainda um segmento populacional que não estava protegido, mesmo sabendo que as manifestações nas crianças são mais leves, não são tão complexas quanto são nos adultos, mas mesmo assim é uma fonte de transmissão. E a gente nunca pode esquecer que entre as crianças nós temos aquelas crianças que têm maior vulnerabilidade, que apresentam doenças crônicas, doenças que podem, na presença do Covid, apresentar sintomas mais graves. Gabardo, a Basília Rodrigues está aqui com a gente, quer fazer uma pergunta para você também. Oi, Basília, bom dia. Bom dia, tudo bem? A todo mundo que está aí, casa cheia hoje. Muito bom dia, Gabardo. Para não perder o costume, né, fazer perguntas sobre coronavírus, eu gostaria de saber o que o senhor sabe, o que a gente tem de informação até aqui sobre a variação da Ômicron, essa subvariante que começou a ganhar notícias nas últimas semanas. O que o comitê sabe e se alguém já foi identificado acometido da doença com essa variante, subvariante aqui no Brasil? Bom, Basília, bom dia, estava com saudade de falar contigo, né? Tanto tempo distante de Brasília. Mas o que a gente sabe que essa subvariante, né, que apareceu em alguns países, na Dinamarca principalmente, um número muito grande lá, ela já o vírus na sua forma mais presente, né? Está predominando já na Dinamarca, mas o que a gente sabe é que ela, apesar de ter uma capacidade de transmissibilidade talvez até maior do que a própria Ômicron, os sintomas que ela apresenta são muito leves, né? Casos leves. E como nós estamos com a nossa população quase que totalmente vacinada, nós não imaginamos que ela possa trazer maiores consequências para a saúde pública. Eventualmente nós vamos ter aí alguns novos casos que vão ocorrer, mas não devem repercutir do ponto de vista de internações, de casos graves e de óbitos. É possível imaginar que isso seja uma lógica para a pandemia daqui em diante, Gabardo? A Ômicron foi considerada, embora esteja matando e infectando muita gente, ela foi considerada menos grave do que outras variantes. O tratamento é mais eficiente na comparação com pessoas internadas com as outras variantes. Agora, essa subvariante, lembrada pela Basília, mais leve do que a Ômicron, isso indica um caminho ou trata-se de uma consequência que pode ser quebrada a qualquer instante por uma variante mais violenta, mais agressiva? Não, essa é uma tendência, né? Isso não significa que a gente não possa ter uma surpresa e ter uma variante com manifestações mais graves. Não é o esperado. A gente acredita que a evolução vai ser muito parecida com a influenza. Quando, em 2009, nós tivemos os primeiros casos, os primeiros surtos, né, de influenza, com H3N2, a gente sabia que poderíamos, com a vacina, superar essa dificuldade. O vírus, anualmente, ele sofre atualizações, sofre alterações, e a vacina tem que seguir esse caminho também. Nós vamos ter que fazer atualizações da vacina, a gente imagina que anualmente, né? Então, talvez essa seja a realidade que nós vamos enfrentar daqui para frente. Vão aparecer novas variantes, mas as vacinas poderão ser atualizadas e, anualmente, até mesmo incluindo aí na vacina da gripe, nós vamos também tratar do Covid. Gabardo, e as fake news, hein?
continuam existindo por aí e amedrontando quem precisa tomar vacina e decide não voltar para tomar a segunda dose, decide não voltar para a terceira dose. Eu tenho a impressão de que vocês precisam se planejar com estratégias de vacinação e, ao mesmo tempo, ter que ficar tapando o buraco de fake news que é disseminada por aí, né? Esse é o nosso grande desafio, né? O nosso inimigo na vacinação são essas pessoas, esses movimentos que não acreditam na vacina e que ficam criando sempre fatos novos, né? Quase sempre mentirosos, geralmente sem nenhuma sustentação científica, né? Tentando criar pânico. Mas nós, pelos resultados que a gente está vendo de vacinação, eu acredito que esse movimento não está tendo muito sucesso, não. A procura por vacina entre as crianças é muito elevada. Nós estamos seguindo um cronograma que nós tínhamos estabelecido já há mais de 30 dias e o número de crianças que estão sendo vacinadas, ela está dentro da nossa realidade. E tem essa questão, a questão formal, a questão jurídica, que vai ter que ser enfrentada. Quer dizer, nenhuma criança vai deixar de participar das atividades escolares. Agora, os pais que não vacinaram as crianças vão ter que se explicar ao Ministério Público, vão ter que explicar às autoridades que fazem a defesa do direito das crianças de por que essas crianças não foram vacinadas. A gente sempre tem que lembrar que uma criança não vacinada não é uma decisão individual, não é ela individualmente que vai ter, que pode ter prejuízo. Ela também tem ao lado outras crianças, né, que precisam estar acompanhadas de pessoas e de crianças vacinadas. Nós temos crianças nas escolas que, por razões médicas, não podem se vacinar, ou por razões médicas a vacina não tem o efeito desejado, porque ela tem alguma doença de base que impede a produção de imunidade. Então, quando uma criança dessas encontra-se na escola, rodeada por crianças que estão vacinadas, ela também está protegida, mesmo sem ter tomado a vacina, ou mesmo que o organismo dela não seja capaz de produzir imunidade, ela está protegida pelas outras crianças. Agora, se nós colocamos uma criança nessas condições, num ambiente onde muitas outras crianças não estão vacinadas e que elas podem apresentar o vírus, mesmo que seja de forma assintomática, ela corre risco. Então, nós temos que pensar sempre no coletivo, nós temos que pensar no conjunto das crianças e não numa resposta individual. Gabardo, essa luta aí pela justiça, inclusive na justiça, já começou. Nós tivemos aqui recentemente, semana passada, se não me engano, uma mãe que foi fazer uma consulta à juíza pelo direito de não vacinar a filha e saiu de lá intimada, inclusive pelo Conselho Tutelar, a vacinar a filha. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o fim da pandemia. Pela primeira vez agora, recentemente, o Tedros Adhanom, diretor-presidente da OMS, falou que o controle da Ômicron era fundamental para o fim da pandemia, mas que a dificuldade ou a desigualdade de vacinação do mundo ainda atrapalhava muito. A tendência é que se declare o fim da pandemia, mas que o Covid-19 seja uma doença endêmica, significa que ela vai persistir em alguns locais. Você acha que o Brasil pode ser um desses locais ou a gente está indo bem e a gente também vai sair dessa? Não, eu acho que o Brasil está indo bem, mas nós temos muitas desigualdades no Brasil. Nós temos estados com uma elevada taxa de vacinação, como é o caso de São Paulo, mas nós temos estados que por razões logísticas ou até mesmo porque os gestores da saúde não tiveram o mesmo empenho e a mesma dedicação nesse processo de vacinação. Infelizmente, nós temos ainda alguns representantes da área da saúde que são contrários, né, que não defendem a vacinação. Então, nós temos uma desigualdade entre os estados. Em alguns estados, nós temos desigualdades regionais, né? Tem muita modificação nas estatísticas quando a gente compara municípios diferentes. Então, isso nós podemos criar alguns bolsões com baixa taxa de vacinação e esses locais podem ser, sim, um foco aí de disseminação do vírus. Isso vale para o Brasil, mas vale muito mais para esses países que estão com
taxas baixíssimas, aí de até inferiores a 20% de imunização. Isso preocupa muito, porque nós só vamos poder descansar, nós só vamos poder ter tranquilidade no enfrentamento do Covid quando nós tivermos uma vacinação em massa, de forma homogênea, em todos os continentes, em todos os países. Nós conversamos com João Gabardo, coordenador executivo do Comitê Científico do Estado de São Paulo. Gabardo, boa semana para você. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Até a próxima, hein? Muito obrigado. Um abração para todos vocês. Valeu, Gabardo. Até mais. Tchau, tchau.